Salve galera, Lucas Silva de volta com a nossa continuação da série de videoaulas, onde recriamos o sistema de enquete com PHP orientado a objetos. Nessa videoaula a gente vai ver então, já que já temos o banco de dados criado, como fazer para criar a inserção propriamente dita da nossa enquete, já que a gente já criou o objeto enquete na aula passada e já vimos como é que funciona os nossos métodos. Eu já vou também deixar meu banco de dados aberto para a gente já ir vendo os resultados. Eventuais erros que ocorrerem também a gente vai resolvendo em aula. Queria lembrar também que, se necessário, eu estarei reformulando essas nossas classes para melhorias delas, tá ok? Eu estou fazendo isso aqui mais de cabeça, explicando para vocês o funcionamento de como seria esse sistema orientado a objetos. Por isso, para questões de melhoria de código, pode ser que eu ainda venha a mudar ele, tá ok, pessoal? Então, eu queria já deixar aquele aviso de sempre aqui no início da aula. Se vocês gostarem da videoaula, por favor, compartilhem nas redes sociais, que isso ajuda bastante na divulgação. Então vamos lá, nessa videoaula a gente vai criar então dois arquivos. Um vai ser o arquivo de interface, no qual a gente vai criar a interface para nossa classe de banco, ou seja, para a nossa classe de manipulamento dos nossos dados com o banco de dados, tá ok? Essa interface vai definir quais métodos vão ter essa minha classe. A gente já pode então ir criando ele aí, tá ok? Vou criar já aqui, ó. Vou salvar como banco propriedades.interface.php. Vou salvar dentro de classes aqui. E vou definir então a minha interface chamada de banco propriedades, tá ok? Ele vai ter o que? Public function criar enquete, que nesse meu método obrigatoriamente ao implementar eu vou ter que implementar também esse método, e nesse método obrigatoriamente ele vai ter de receber o objeto enquete como passando para um valor enquete, para uma variável enquete. Eu vou também já deixar criado por enquanto, tá? Por enquanto a gente vai também pode estar implementando mais coisas nessa nossa interface, mas por enquanto vai ser o de criar e o de deletar, que vai receber o enquete ID. Então por enquanto vamos ter esses dois métodos aí. Então vamos criar agora a nossa classe de manipulação para o banco. Vou chamar de banco.class.php. Primeira coisa que eu vou fazer é requerer, como é um uso interno do sistema, eu posso fazer o requerimento direto dentro da classe, tá? Então require dentro da pasta classes, como vai estar instanciado na index, então eu vou ter que entrar dentro de classes para poder pegar o que? Banco propriedades.interface.php. Depois eu vou criar aqui a nossa classe, né? Class banco, que vai em implements o nosso banco propriedades, certo? Até que tudo bem. Então temos uma classe que implementa uma interface que determina que eu tenho de ter dois métodos públicos, criar enquete e deletar enquete. Lembrando que, por padrão, métodos de interface, métodos públicos são métodos de interface. Então, eu vou criar aqui um private, uma propriedade chamada PDO, porque a gente vai estar trabalhando com PDO. Então, eu vou criar um método público, que vai ser aquele nosso método mágico, chamado de construct, underline design construct, que eu vou construir a partir da minha propriedade PDO, a instância da nossa classe PDO. Então, host, localhost, root seria então o nosso usuário, pass e db. Eu vou chamar this PDO, vai ser igual a new PDO. Vou passar os parâmetros necessários, né? Que é o DSN, só que eu vou passar aqui com sprintf, vírgula,
e os outros parâmetros que vão ser user e pass, ok? Então o que é que vai ser aqui? MySQL host, então host igual porcentagem %s para substituir por uma string, ponto e vírgula, dbname igual porcentagem %s para substituir por um string também, vírgula, host, vírgula, db. Então tem aí o meu método construct criado para a gente conectar o banco de dados. Uma vez conectado, eu posso então criar o meu método que eu defini aqui. Ele tem que ser público, mas eu vou definir ele, além de público, vai ser um final public function criar enquete que vai receber enquete variável enquete, ok? Tudo bem. Então eu tenho um método final. Por que final? Olha só, pessoal. Eu creio que quem estiver assistindo aí provavelmente já tem uma noção também do que é herança, né? Você sabe que em herança a gente pode reescrever um método da nossa classe herdada. Vejam bem, o meu banco ele não vai ser herdado. Por que ele não vai ser herdado? Essa é uma aplicação de enquete. Imagine que eu quero estender, ou seja, herdar a minha classe banco dentro da minha classe enquete. Isso não seria semântico. Por quê? Uma enquete nunca será um banco. Você só estende classes semelhantes, ou seja, por exemplo, um banco pode estender a uma implementação de um tipo de banco. Por exemplo, a classe banco vai ter os métodos normais, que seriam criar, deletar, atualizar e selecionar. E por sua vez ele usaria um conteúdo abstrato, que seria o tipo de banco. Então, banco extend banco MySQL, banco extend MongoDB, banco extend por aí vai, ok? Então você poderia utilizar diferentes tipos de bancos. No nosso caso vai ser MySQL, eu não vou estar criando então esse tipo de... É só um exemplo, tá ok? Então, final public function criar enquete. Então, e eu esqueci de falar, porque o final vai me permitir não... Ainda que eu herde essa minha classe banco, eu não vou poder reescrever esse meu método, tá ok? Então, isso vai me garantir. Ele é um método final que vai servir somente para inserção. Então, tudo bem. O que é que eu vou fazer aqui? Então, eu vou setar minha variável stmt, vai ser igual, eu vou acessar this pdo, método prepare. O que é que eu vou fazer? Vou mandar ele preparar a minha string de inserção, certinho, enquetes. Quais são os campos? Vamos dar uma olhada no banco de dados. O campo é enquetes, pergunta e status. Vou fazer o seguinte. Eu já tenho, né? Então, pergunta. Então, por enquanto, eu não vou precisar fazer nenhuma mudança. A única mudança que eu vou fazer é o seguinte. Na aula passada eu deixei isso aqui, enquete get respostas. A gente não vai mais precisar disso aqui. Vou cancelar isso aqui, salvar. Voltar aqui em enquete.class. Vou tirar aquele método, então. E eu vou criar um último método aqui, public function, chamado de getPerguntas. Por que getPerguntas? Porque eu tenho o meu set, o que seria o equivalente ao set. Só que nesse caso eu estou usando o método, o objeto. Então eu criei um método próprio, né, que seria o quê? Criar respostas que eu estou passando no objeto. Então não tem muita necessidade. Mas eu vou criar um método getter para minhas respostas. Tá? Get respostas. Que eu vou simplesmente retornar this resposta. Por quê? Porque eu vou ter que percorrer esse meu array criado para eu poder acessar os objetos criados e assim inserir no banco de dados. Vamos voltar então. Enquetes. Qual que é o campo? Set pergunta igual interrogação, vírgula, status igual interrogação. Aqui eu já tenho status setados como padrão 0. Então eu já posso recuperar com o getStatus minha propriedade. O que é que eu vou fazer? Então, dados vai ser igual a um array. Então eu tenho pergunta, tá na minha variável enquete, que é o objeto, tá aqui, enquete, get pergunta. Que a gente viu na aula passada que ele retorna a partir da minha outra classe, né? Que ele cria o objeto, manda para minha classe enquete, e essa minha classe enquete retorna esse método, que seria o que? A string da minha pergunta. Então, tudo bem. Pergunta, segundo parâmetro, é o status.
também na minha enquete getStatus. Então, uma vez que eu conseguir inserir, se stmt execute dados, se ele conseguir, aí eu vou entrar aqui. Se não, eu já retorno falso para minha página. Mas o que é que eu vou fazer se eu conseguir inserir? Agora eu vou precisar setar o ID da minha enquete que foi inserida, para eu poder inserir também as respostas, porque se você for olhar no banco de dados, na tabela de respostas ele requer o ID da enquete, a resposta e os votos. Eu já tenho o meu método que retorna as respostas, então já posso percorrer também no minha classe. Só que eu ainda não tenho ID. Eu vou usar o método lastInsertID do PDO para pegar isso, setando dentro do meu método setID que a gente criou na aula passada. Então, olha só. Enquete setID. Qual que vai ser o ID que eu vou criar? This, que eu vou setar PDO. E eu vou acessar dentro do PDO o método lastInsertID. Então, já estou passando o último ID. Posso até fazer assim, ó. Int, para garantir, tá ok? Int, o quê? This PDO lastInsertID. Então, tem o último ID inserido, já setado dentro do meu método. Eu já posso retornar isso também. Agora eu vou precisar contar o número de respostas criadas na minha página dentro do meu método. Por quê? O meu método ele retorna, o meu método getRespostas, ele vai me retornar minha propriedade resposta, que é um array. Eu vou contar quantos índices tem, ou seja, quantas respostas foram criadas para poder fazer o for each. Eu já vou explicar um pouquinho mais para frente por que isso. Então, count vai ser igual a count em enquete get respostas. Contei variável i igual a 0. Depois for each vou percorrer o que? Enquete. Espera que eu coloquei uma aspinha simples aqui, ó. Enquete get respostas passando as resp. Então olha só, cada índice não são objetos. Então, cada índice do meu array é um objeto diferente. Então, a partir desse objeto eu posso recuperar o get resposta que está aqui, ó. Get resposta, certo? Mas olha só, vou explicar já um pouquinho mais para frente aqui para vocês. Olha só, stmt2 vai ser igual a this PDO prepare um novo insert. Qual que vai ser esse insert? Ó, insert into respostas. Vamos ver aqui nosso campo. Olha só. ID enquete, resposta e votos. Então, olha só. Set id underline inc igual a interrogação. Resposta igual a interrogação. Votos igual a interrogação. Data vai ser igual a array. Vamos passar agora os parâmetros. ID enquete está na minha enquete, agora no getID. Por quê? Porque já setei que vai ser o lastInsertID. Então eu posso recuperar. O segundo é a resposta. A resposta está na minha variável resp, que eu vou acessar do meu método, o método da minha classe respostas, chamado getResposta, que é a resposta em particular, uma resposta em particular. A resposta, né? Olha só, getResposta. E o status desse meu, no caso, a quantidade de votos dessa minha resposta. Tudo bem, eu criei um array que tem o ID da enquete, a resposta, repare, a resposta e o voto. Tudo bem, mas e se eu fizer isso aqui, ó? If stmt2, opa, tá certo. Consegui executar, data, retorna true. Isso funcionaria? Sim, funcionaria. Porém, repare, eu dei ênfase aqui, é uma resposta. Repare, o for each, pessoal, ele percorre um array índice a índice. Se ele consegue inserir o primeiro índice, ele vai me retornar true e aí o meu código para de funcionar. Como é que eu faço para me inserir todos os desculpem, todos os índices do array respostas? E só depois que eu percorrer todos e inserir todos, eu retornar lá para minha página. Eu não criei minha variável i igual a 0, eu posso fazer a comparação entre ela e a minha quantidade de respostas criadas. Então, olha só, uma vez que eu conseguir
executar, eu vou simplesmente incrementar essa minha variável i. Se ele não conseguir, ele vai retornar falso. Tudo bem, incrementei, vou verificar. Se fora, repare que agora estou fora do for each. Se a minha variável i for igual à minha variável count, aí sim eu vou retornar true. Por quê? Porque aqui eu já vou ter certeza que se ele chegou na quantidade máxima de respostas, quer dizer que ele conseguiu inserir todas. Então eu retorno true. Caso contrário, ele não conseguiu e retorno falso para minha página, tá certo? Método de inserção criado. Falta somente agora no nosso método para... Por quê? Ó? Porque eu estou implementando banco propriedades, que é a nossa interface. E ele me obriga a criar também, ó, deletar enquete, que recebe enquete ID. Por enquanto a gente não vai fazer nada nesse meu método. Ó, cria enquete. Eu só vou mesmo, ó, final public function deletar enquete, recebe enquete ID. Só vou deixar ele em branco por enquanto, tá? E na próxima videoaula a gente trabalha ele também. Vamos testar então nosso código? No nosso index.php a gente parou assim na aula passada, somente eu tirei agora há pouco aquele método lá de get respostas, né, que foi de exemplo. E agora a gente vai trabalhar com o nosso banco. Então, ó, nosso banco, ao instanciar, ele requer o quê? Conexão localhost, que é o primeiro parâmetro, root, que é o segundo parâmetro, que é o meu usuário, terceiro parâmetro é a senha, que é em branco, e o último parâmetro, quarto parâmetro, é o meu banco de dados. Você pode fazer isso também dinamicamente, colocando no arquivo externo, config, e passar dinâmico aqui. Mas eu vou fazer assim, ó. Banco enquetes, ponto e vírgula. Tem o meu banco. Repare que agora a semântica, olha. Se o banco conseguir criar a enquete, que enquete? O meu objeto enquete, que está na minha variável aqui, ó, enquete. Por quê? Porque eu criei a pergunta, criei as respostas, criei o meu objeto. Então eu posso passar o meu objeto dentro do meu método final, criar enquete. Uma vez que ele conseguir, eu posso dar um eco aqui, ó. Enquete criada com sucesso. Se não, eco. Ops, ocorreu algum erro. Não foi possível criar a sua enquete. Vamos testar então, ó. Vou atualizar minha página. Ó, não deu nenhum erro. Então a gente pode testar aqui a nossa classe. O primeiro campo é o nome da minha enquete. Então, minha enquete de teste. Os próximos já são as respostas. Então, resposta número 1, vou copiar isso aqui e vou colar todos, ó. Número 2, número 3, número 4. Então, número 2, número 3 e número 4. Tenho 4 respostas, ele tem que percorrer, fazer aquele esqueminha de autoincremento aqui, tá? E só depois retornar true. Vamos ver se a gente consegue? Criar enquete. Enquete criada com sucesso. Tenho certeza que consegui incluir. Por quê? A única forma dele me retornar true no meu método criar enquete é se realmente ele conseguiu inserir, se ele conseguiu criar, igualar as minhas duas variáveis, inserindo todos os índices do meu array. Vamos verificar no banco de dados, ó. Tabela de enquetes. ID9, porque eu tinha feito alguns testes, ó. Minha enquete de teste, status 0, status inativo. Respostas. Olha só, todas para a enquete do ID9, que foi o último insert ID. E resposta. Resposta número 1, 0, que é nenhum voto. Resposta número 2, 0, nenhum voto. Número 3 e número 4. E assim a gente consegue criar o nosso método de inserção, de criação, né, de uma enquete no banco de dados. Espero que tenham gostado da videoaula. Gostaria de relembrar para vocês que se vocês gostaram da videoaula, não se esqueçam de compartilhar nas redes sociais, porque me ajuda bastante na divulgação do site. Forte abraço, pessoal, e espero vocês na próxima videoaula.